É hoje, né? Como é bom ser casada com um pastor, gente. Não é fácil não, gente. Tem que ser crente, hein? Tem que ser crente. Estenda sua mão para cá. Ele já está na sua presença. Eu o conheço e eu sei que o que ele é, o Senhor também o conhece. E eu sei, Senhor, o quanto ele se preparou nesta semana para, Senhor, trazer esta palavra aos nossos corações. Eu estou pronta para ouvir, Senhor, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu quero te pedir, Senhor, a tua bênção. Eu quero te pedir a sua presença. Que o Edivaldo seja bem sucedido, Senhor, pastor Marafon. E nós te adoramos por isso. Recebemos da tua parte esta palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia a todos. Bom dia na paz do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, para que nós, na sua presença, pudéssemos nos alegrar. E saiba que você é um privilegiado, viu? Talvez você não tenha uma avaliação precisa, mas se você está aqui sentado nesses lugares sublimes, é porque o Senhor te escolheu. Não foi você que escolheu o Senhor, não fui eu que escolhi o Senhor, mas o Senhor nos escolheu. Nós estávamos perdidos, nós não tínhamos perspectiva de vida alguma, mas o Senhor nos amou, nos resgatou, nos colocou num lugar seguro e nos disse assim: você é meu, eu te escolhi, e ponto final. É isso que o Senhor fez na sua vida. E se você está aqui nesta manhã, saiba de uma coisa: você é um privilegiado. Você não está aqui para ouvir o pastor Marafon, tão pouco o que está acontecendo. Você está aqui para ouvir a voz de Deus. Porque a palavra do Senhor diz: é na casa do Senhor onde Ele ordena a sua bênção. Então, se você está na casa do Senhor, você está prestando um culto em adoração ao Senhor. Você não vem na expectativa: o que vai acontecer? Ele não, eu vou prestar um culto ao Senhor. Eu vou prestar uma adoração ao Senhor. E as demais coisas serão consequência na minha vida. Então, se nós tivermos essa visão, tivermos esse pensamento, saiba de uma coisa: você vai sair daqui diferente da forma que você entrou. Porque Deus tem prazer em abençoar, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você busca o Senhor vai dar galardões. Então é isso que o Senhor está fazendo nessa manhã, nos abençoando, nos dando da sua graça, nos dando uma pequena, um fragmento da sua graça, da sua glória. Porque nós não suportaríamos a glória do Senhor. Se a glória do Senhor se manifestar na nossa vida, possivelmente morreremos. Mas o Senhor está compartilhando conosco um fragmento disso, da sua glória, do seu poder e da sua graça. Senhor, bendito seja o teu santo nome. Te louvamos pela tua fidelidade, ó Senhor. Te louvamos pelo teu amor, Senhor, derramado sobre a nossa vida. Esta palavra desta manhã, Senhor, não seja meramente um discurso, Senhor Jesus, de uma oratória, mas que seja, Senhor Jesus, uma palavra vinda do teu coração ao nosso coração. E que cada coração, Senhor, receba como um terreno fértil, Senhor, uma semente da tua palavra, uma porção da tua palavra, Senhor Jesus, como um alimento, Senhor. Que possamos, Senhor, na tua presença, a cada dia nos colocarmos, Senhor Jesus, em total dependência do Senhor. Tira todo o espírito independente. Tira, Senhor Jesus, todo aquele pensamento, Senhor, secular, o pensamento periférico da nossa vida. E que nesse momento, Senhor, mentes e corações estejam cativos ao trono da tua glória. E o Senhor que assenta num trono cheio de poder e glória possa contemplar os teus filhos nesse momento, Senhor, segundo a necessidade, Senhor, de cada coração e de cada vida, e suprir, Senhor, segundo o teu bem querer, Senhor. Que nessa manhã, Senhor, possamos nos alegrar na tua presença, alegrarmos pela salvação que o Senhor tem nos dado, alegrarmos por ter nos escolhido e feito de nós os participantes das tuas bênçãos. Abençoe-nos grandemente, mentes e corações. Que esses pontos vulneráveis, Senhor, estejam nesse momento cativos ao trono da tua glória. As nossas emoções e o nosso intelecto estejam voltados para o Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus aqui nós oramos agradecidos, agora e sempre. Amém e amém. Oração é sempre bom, né, irmãos? As pessoas falam: poxa, está tomando um tempo. A oração é que nos faz ter esse contato com Deus. O nosso espírito é da tricotomia do homem, corpo, alma e espírito, como a Bíblia Sagrada diz, para que todos sejam irrepreensíveis diante do Senhor. O seu corpo tem que estar repreensível, a tua alma e o teu espírito, mas o teu espírito é o que conhece Deus. A tua alma está relacionada às suas emoções. O seu corpo é esse corpo físico mesmo, finito, que acometido de uma enfermidade pode não suportar.
E o fio de existência da sua vida pode terminar a qualquer momento, mas o nosso espírito é o que está ligado em Deus. O espírito conhece a Deus, o espírito necessita de Deus. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, é porque nós estamos dizendo: eu necessito da tua presença, e eu declaro do fundo do meu coração, eu dependo do Senhor e da sua presença. Nada poderemos fazer se nós não tivermos a presença do Senhor. Tire o Espírito Santo da sua vida para ver o que vai sobrar. Tire o Espírito Santo da minha vida para ver o que vai sobrar aqui. Sabe o que vai sobrar? A parte feia, a parte ruim, que é a nossa carnalidade, a nossa natureza adâmica e pecaminosa. Mas o Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos ama dessa forma. O Senhor aceita você como é, mas Ele se nega a deixar você da mesma forma. Tá? Ah, o Senhor aceita-nos. Ele nos aceita de como nós somos, mas Ele se nega a nos deixar da mesma maneira. É isso que Deus faz conosco. Ele está nos moldando, Ele está trabalhando em nós. Então, quando as pessoas chegarem até você e questionarem acerca da sua fé, você diz assim: olha, eu estou em obras. Deus está trabalhando na minha vida. Ok? Então é isso. Eu tenho uma palavra, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, até compartilhei com a minha esposa, e ela disse assim: será que essa palavra tem alguma coerência, né? Aí eu pensei assim: não, essa palavra falou ao meu coração, uma palavra talvez não tanto citada nas igrejas, mas eu sei que o Senhor também pode falar ao seu coração, porque falou ao meu coração. Ontem, né, na manhã de ontem e durante o dia, estive meditando nessa palavra. E nós estamos numa campanha chamada Família Nossa Principal Missão. Nós estamos numa série de mensagens, desculpe, não é uma campanha, é uma série de mensagens, que tem o título Família Nossa Principal Missão. Então, que nós possamos entender que a nossa principal missão é a nossa família. Às vezes desenvolvemos para o Senhor um trabalho magnífico na igreja, mas às vezes a nossa família fica aquém. Eu quero dizer para você, que se você conseguir colocar a sua família dentro da arca, amém. Tá? Às vezes nós queremos salvar o mundo, mas esquecemos a nossa própria casa. E que possamos dizer como Josué disse: se vocês não quiserem rejeitarem o Senhor, rejeitem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então declare no fundo do seu coração, declare nessa manhã: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que os outros pensem, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Porque Ele é dono de tudo, Ele nos tem feito felizes na sua presença. O texto dessa manhã se encontra no livro de Gênesis, capítulo 30, do verso 27 ao verso 43. É uma leitura um pouco longa, mas para que você entenda esse texto e contexto. Tá? Não sei se vocês sabem, mas um texto isolado, sem contexto, torna-se um pretexto. E eu não quero que essa manhã você entenda como um pretexto, mas como um texto, como uma mensagem de Deus para o seu coração e o meu coração, para a minha vida e para a sua vida. Eu coloquei como título dessa mensagem: tornando-se referência. Vocês vão entender no decorrer dessa leitura. Gênesis capítulo 30, do verso 27 ao 43, diz as seguintes palavras: mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário, e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você, e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Olha essa indagação: quando farei algo eu em favor da minha família? Porque até agora eu tenho prestado serviço a você, Labão. Eu vou continuar essa leitura, mas para que você entenda o contexto disso, Jacó trabalhou para Labão durante 7 anos, como se fosse o dote, né, para casar-se com Raquel. E no dia das núpcias, noite de núpcias, Labão enganou, colocou a outra filha mais velha. Disse assim: não, a nossa tradição é a filha mais velha se deitar, é casar-se primeiro. Então ele já enganou, aí fez com que Jacó trabalhasse mais 7 anos para conseguir casar-se com Raquel. E para descontrair, algumas pessoas dizem que Jacó é analfabeto, porque ele amava Raquel e não lia. É brincadeira, tá? É só para descontrair. Jacó amava Raquel e não lia? Quer dizer que ele não, ele amava Raquel, e a Lia era a sua segunda esposa que foi lhe apresentada nesse momento. Então Labão, versículo 31. Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê?
Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas. Todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas, eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiverem em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerar-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras e manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas e manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então Jacó, a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleiro e de castanheiro, fez listas brancas, descascando-os parcialmente, e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geraram filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos dos bebedouros em frente dos animais, para que esses se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Olha, ele ficou rico aí, camelos e jumentos. Vamos considerar que na atualidade não, mas nos dias que ele vivia, ele tinha uma frota de caminhões e tinha aviões. Quem tinha camelo tinha uma transportadora. Então ele era bem rico mesmo, tá? Então, para o contexto que ele estava. Agora, interessante, quando nós lemos isso, muitas pessoas também interpretam essa mensagem pensando o seguinte: poxa, Jacó fez uma simpatia, já basta o sogro dele adivinhar. O sogro dele não servia a Deus, tá? O sogro de Labão era um idólatra. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que quando Jacó sai com a sua família para viver a sua vida, Raquel toma os ídolos do pai e esconde. Então quer dizer que o pai é idólatra. Então aqui diz que por adivinhação o Senhor falou até... Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando as pessoas dizem assim: Deus falou com a jumenta, não pode falar com qualquer outra pessoa. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Eu quero esclarecer na tua mente. Deus usa vasos. Agora, se ele não tiver ninguém para usar, ele vai usar o jumento. Tá? Mas jumento fala, papagaio fala, o que tem jumento falar? Não vai surpreender tanto. Então eu quero dizer para você nesta manhã, entenda isso. Deus usa pessoas que se colocam na disposição do Senhor para serem usados por Deus. E enquanto existirem pessoas que se colocam à disposição de Deus para serem usados por Deus, serão usados por Deus como vaso. E darão um direcionamento para aqueles que precisam. Agora, quando não existir ninguém, eu quero dizer para você, a jumenta não era o coadjuvante. O protagonista da história é envolvido entre outros ali, tá? Então eu quero que você entenda isso. Então algumas pessoas podem pensar assim: será? Jacó está fazendo uma simpatia? Poxa, será que é aquele negócio que corta o limão em 4 partes, joga uma para trás, faz o chazinho? Será que Jacó está fazendo uma simpatia, está pegando galhos, e agora ele está raspando os galhos, e agora coloca na frente das cabras? Olha, uma simpatia. Não é simpatia. Deus colocou uma sabedoria em Jacó, que ele estava trabalhando com a genética. É tão interessante isso, que se você for analisar o processo que ele fez, ele poderia, uma coisa que eu gosto de trazer à tona, e sempre a minha mente vem a todos os dias isso à minha mente. As pessoas às vezes querem um caminho de facilidades, querem que as coisas se tornem fáceis. É muito fácil você se colocar na presença de Deus e pedir algo que você deseja, almeja no seu coração, e você diz assim: Senhor, me dê de uma forma mágica. É muito comum da nossa parte, eu quero dizer comum da nossa parte,
nós nos colocamos diante de Deus como se estivéssemos à frente de uma maquininha caça-níquel. Já viram a maquininha caça-níquel? Você coloca uma moedinha e quer o prêmio total. Então é muito comum da nossa parte, diante de Deus, fazermos qualquer atitude, qualquer ato de bondade, qualquer coisa que nós realizamos. Então nós nos colocamos diante de Deus como se Deus fosse uma máquina de caça-níqueis, e colocamos a nossa moedinha, a nossa oferta, e dissemos assim para o Senhor: dê todo o prêmio que o Senhor tem aí para mim, para me dar. E não é assim. As coisas de Deus acontecem de uma forma, como o Silvio Santos disse há pouco tempo. Silvio Santos, quando perguntaram a ele como que ele conseguiu chegar nesse patamar, ele disse assim: 90% de transpiração e 10% de inspiração. Então muitas pessoas pensam que para alcançar os desejos, ou chegar nos patamares que almejam na sua vida, ele vai só ter inspiração. Não, é trabalho. É trabalho. Então o que acontece? Exige um trabalho na vida das pessoas. Eu quero dizer uma frase nessa manhã para você, que eu tenho certeza que vai ficar gravado no seu coração. A lagarta, você sabe o processo da lagarta, né? Para transformar-se numa borboleta. A lagarta, conjecturando, ela não pede um milagre, ela pede um processo. A lagarta não diz assim: transforma em borboleta. Conta uma história que uma criança quis ajudar. A lagarta sai do seu casulo. Oh, tadinha, ela está fazendo tanto esforço, eu vou ajudar. Quando ele rompeu o casulo, a borboleta caiu defeituosa. Por quê? Ela necessita fazer força, exercitar-se, para que quando ela sai do casulo, ela se torne uma borboleta e ela pode voar. Talvez você nessa manhã, eu não sei o que o trouxe aqui, eu não sei quais são as motivações que o trazem à igreja dessa manhã, mas que seja uma motivação eterna na sua vida. E sabe qual é a motivação? A motivação é dizer para o Senhor nessa manhã: Senhor, eu não quero um milagre, eu quero um processo na minha vida. Porque eu sei que se houver um processo na minha vida, vai haver uma transformação. Eu sei que se houver um processo, eu vou dar valor. Porque na Bíblia Sagrada já tem registro de pessoas que receberam a bênção e se afastaram, se esqueceram. Por que as pessoas procuram as igrejas? Para resolver problemas. Muitas pessoas procuram igrejas para resolver problemas, mas a partir do momento que os seus problemas são resolvidos, eles abandonam a igreja. Eu quero dizer para você que nessa manhã o compromisso que o Senhor coloca em nossas vidas aqui como ministros do Senhor, como pregadores do Evangelho, não é somente mostrar para você uma igreja que vai resolver os seus problemas, mas uma igreja que vai dar um destino para a sua vida. E o seu destino eterno está dependendo da sua atitude dessa manhã. O que isso vai favorecer na minha vida? O seu destino eterno está em jogo nesta manhã. A sua vida está em jogo. Então foi proposto a ele isso. Eu quero fazer um acordo. Vamos fazer um negócio. Jacó disse para Labão: as ovelhas, naquela época não tinha valor, as ovelhas malhadas, listradas, ou de coloração diferente. Então ele disse assim: as ovelhas que forem listradas, malhadas, serão minhas. Então ele propôs um negócio. E Labão prontamente entendeu aquilo e aceitou. Agora vem a estratégia. Qual foi a estratégia? Jacó colheu varas do álamo, de aveleira e da castanheira. Alguém pode pensar assim: Jacó foi no fundo do quintalzinho de Labão, foi no quintal catar álamo. O álamo é originário da Ásia, da África e de outras regiões. Enquanto que a castanheira é da Península Ibérica. E a segunda árvore que eu falei, que produz frutos também, a aveleira, é o avelã, né? Todos conhecem o avelã. Isso daqui, é do hemisfério norte. Então não é uma coisa que ele encontrou no quintal. Você vê que passou semanas aqui, não diz a palavra que passou semanas? Então ele se esforçou, teve muita transpiração. Vocês estão entendendo? Todo o processo na vida do cristão não é de uma forma mágica. Tem que ralar. Tem que se esforçar. Tem que demonstrar por que você está fazendo isso. Qual o seu interesse, mas você também está disposto a pagar um preço.
Quantas pessoas querem conquistar as coisas de Deus de uma forma mágica, mas sem pagar o preço da oração, sem pagar o preço do jejum, sem viver uma vida consagrada a Deus? Quantas pessoas vivem hoje, nos dias atuais, decepcionadas com a igreja, porque os seus desejos não foram satisfeitos? Na maioria das vezes os desejos mesquinhos não foram satisfeitos. E as pessoas dizem: eu estou decepcionado com a igreja. Vai analisar a história. Eu quero dizer para você que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está sendo realizada nesta manhã, na minha vida e na sua vida. Mas para nós alcançarmos o nosso objetivo e alcançarmos o Senhor, aquilo que nós estamos buscando, tem que ter transpiração, tem que ter trabalho. Não é mágico, não. É de uma forma mágica. Eu recebi imunidade, aceitei Jesus, recebi imunidade. Você não está no reality show aqui, não. Quando você aceita Jesus, a palavra não diz que você vai ser imune aos problemas, às dificuldades. Mas o próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas como eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Porque a nossa força motora, a força que nós temos, é a força que vem de Deus, não é uma força humana própria. Porque nós frustramos constantemente na nossa vida? Porque nós depositamos a nossa confiança na nossa força. A palavra do Senhor diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não, nós confiamos no Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, o dono da nossa vida. Não sei se você tem esse sentimento, mas eu, quando estou na casa do Senhor, na presença do Senhor, é o melhor lugar do mundo. Por que nas periferias? Por que nas cidades do interior as igrejas estão abarrotadas e lotadas? Porque as pessoas, na maioria das vezes, nas periferias, eles não desfrutam de tudo aquilo que nós vemos nas grandes capitais, na grande cidade, mas eles desfrutam da presença de Deus. Então o melhor lugar que eles podem estar é na presença de Deus, porque é o único lugar seguro que eles podem estar. Eu não sei a sua situação, não sei a sua vida. Talvez seja um cumprimento de um protocolo. Eu até brinco com os irmãos, eu falo: tem pessoas que têm uma cota semanal. Eu já fui na quinta, então não vou no domingo. Eu fui no sábado, então não vou no domingo. Nós não temos uma cota semanal. Nós temos um Deus soberano, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas Ele está oferecendo nessa manhã a nossa vida um sacrifício. Sacrifício é o sacro ofício, é o serviço sagrado. E é isso que o Senhor está colocando no meu coração, no seu coração. Desculpem, às vezes a minha forma é a eloquência, mas eu estou falando daquilo que eu sinto no meu coração. Foi criada uma estratégia, mas houve dificuldade. Ele teve que buscar essas varas em lugares longínquos. E Jacó não estava usando uma simpatia, ele estava usando uma biotecnologia, uma genética. Alguns historiadores, não está na Bíblia, dizem que esses galhos, quando você raspa os galhos, ele emite um odor. E alguns estudiosos dizem que algumas plantas têm esse poder, como se fossem... quando são aqueles alimentos que aguçam o poder? Tem o lado mais exótico, então tem aqueles, eles falam alimentos... tem um nome específico, me foge à mente agora. Afrodisíacos, matou. Então o que acontece? Alguns estudiosos que estudam isso dizem que existem algumas propriedades em algumas plantas que são afrodisíacas. E ele não, se for observar na forma dele, eu creio que aconteceu isso. Ele raspou os galhos, colocou diante do rebanho, ele trouxe os listrados e os que tinham poder de reprodução, e eles ficavam vendo aquilo, exalando aquele cheiro e vendo aquilo, e eles se reproduziam. Então foi uma estratégia. Deus trabalha dessa forma. As pessoas pensam que as coisas acontecem de forma mágica. As coisas não acontecem de forma mágica, as coisas acontecem de forma natural. Só que Deus está usando as coisas naturais e você não está entendendo. Deus está nos falando constantemente com coisas naturais, mas você está esperando de Deus uma voz tonitruante, gritando do céu: oh, meu filho amado. Deus está falando conosco todos os momentos.
nas coisas mais simples, na simplicidade das coisas. Eu quero dizer para você que o Evangelho é simples. As coisas de Deus são simples. A complexidade é humana. Nós que complicamos as coisas. E o Senhor nesta manhã Ele está falando o seguinte: você quer receber algo da minha parte? Então é muita transpiração, é pouca inspiração, mas é muito trabalho. Se coloque na presença do Senhor nesta manhã, dizendo assim: Senhor, eu preciso da tua bênção, mas eu também estou disposto a pagar o preço. O convite ao Evangelho não é um convite aos holofotes altos, mas é o preço alto e os holofotes baixos. Se você está pensando ao contrário disso, você está enganado. Jacó, nessa representação aqui, ele está representando os pais. Nós estamos falando de família. Ele está representando aqui nesse momento os pais que vivem debaixo da promessa de Deus, respaldados por um legado transmitido pelos pais da fé. Ele está representando isso agora. Ele é frutífero, ele vai enriquecer, ele vai ser frutífero na terra. Então ele representa os pais. Ele está respaldado naquilo que ele aprendeu com os pais da fé. Isso é uma representação de Jacó. Mas por sua vez Labão representa os mercenários, aqueles que só pensam em números e dinheiro. É fácil lutar por valores, né? Difícil é lutar pelas coisas que não têm muito valor. Você lembra do campinho de lentilhas lá dos valentes de Davi? Todo mundo fugiu. Só ficou lá na Samar, num campinho, para defender um campinho de lentilhas. Não tinha quase valor naquela época, mas ele sabia o valor que representava na vida dele. Talvez você nessa manhã está dizendo assim: meu ministério não tem representação na igreja. Tem sim. Tem sim, e muita representação. O Labão representa esses pais mercenários, que estão preocupados em cumprir, que não estão preocupados em cumprir missão celestial nenhuma, mas apenas querem multiplicar seus rebanhos, crescer, poder, riqueza, me faça feliz. As orações dele também assim: Senhor, me faça feliz, me dá alegria, me dê dinheiro, me dê isso, me dê aquilo. Isso é a representação de Labão. Eu quero dizer para você que a representação de Jacó são aqueles que se colocam diante de Deus com uma estratégia, com uma forma de agir, mas também estão dispostos a trabalhar, estão dispostos a esperar. As crias não se davam de uma hora para outra, não. Tinha um acasalamento, depois tinha todo o processo, e até nascer, mas ele estava pacientemente esperando. Eu quero dizer para você nessa manhã: a fé acredita, mas a esperança aguarda pacientemente. Mas o tempo nunca chega. O tempo de Deus não é o seu tempo. O seu é o cronos, é cronológico. É horas, minutos e segundos. E o tempo de Deus é o kairos, é na plenitude dos tempos. Na hora certa, esses dois tempos vão se encontrar. O seu cronos com o tempo de Deus. Então não fique decepcionado, não. No momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecer na sua vida. Eu gostaria muito, irmãos, de poder aqui nessa manhã, se fosse uma palestra de autoajuda. Não, é ajuda do alto. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Deus está aqui nesta manhã. Você pode sentir a presença de Deus? Você pode sentir a presença gloriosa e sublime do Espírito Santo de Deus na sua vida? Às vezes a palavra parece ser uma confrontadora, parece ser um confronto, mas é Deus falando conosco com amor. Ele diz assim: eu te amo, eu quero que você seja melhor a cada dia. Eu quero te moldar, eu quero ensinar a você como que é viver uma vida plena em Deus. Sabe por que nós nos tornamos às vezes tão fracos, tão frágeis? Porque nós não nos alimentamos a palavra e nos tornamos presas fáceis. Você sabia que os animais, eles vivem em bandos, eles são seres gregários, né? Gregários. Tem uma palavra aí que não se usa mais, mas é da minha época, que é o misantropo, que é o que fica isolado, é o ermitão que fica dentro de uma caverna. Tanto o ser humano como os animais vivem em bandos. Mas sabe por que os animais vivem em bandos? Para se proteger. Porque aquele que se isola do grupo, ele é presa fácil. Mas quando ele está em bandos, National Geographic, ele está em bandos assim, então eles conseguem se defender. Agora tem um lá, desligado, presa fácil. Presa
Fácil. Agora eu vou falar uma coisa para você, o Senhor colocou no meu coração agora, isso é sério. Vocês sabiam que uma das origens do câncer, por exemplo, se você machuca a sua mão, você faz um ferimento na sua mão, existem células de reconstituição que percorrem as veias do seu corpo e vão até o lugar onde foi feito o ferimento, e há uma célula de reconstrução, ela consegue reconstruir o tecido danificado. Essas células trabalham juntas, percorrendo a corrente sanguínea. Agora, se uma dessas células se isola, o corpo humano não rejeita, fica lá, só que ele não está fazendo nada no corpo. E se torna um câncer, uma célula cancerígena. Não sei se vocês sabiam disso, eu também não. Mas eu achei interessante, que eu falei, eu vou trazer uma analogia para o povo de Deus, para a nossa vida, dizendo o seguinte: não se isole, se junte ao grupo, se junte a pessoas que estão dispostas a servirem a Deus, a viverem uma vida em santidade a Deus, aquelas pessoas que estão dispostas a renunciar à sua vida terrena, a renunciar ao sentimento de Labão, e querem ter uma vida como Jacó agora. Eles querem fazer o que eu queria, fazer alguma coisa pela minha família. Até agora eu trabalhei para você, Labão, 14 anos e mais os anos aqui contados, mas agora eu quero viver alguma coisa para minha família, para minha vida e para minha família. É isso que o Senhor está propondo nessa manhã. Tem pessoas que às vezes na atualidade têm filhos para receber Bolsa Família. Filhos são herança. Filhos o Senhor dá-nos como herança, e nós temos a incumbência, o propósito de instruir esses filhos em todo o seu caminho. Provérbios 22:6 diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que ele deve andar, pois quando ele estiver velho, ele não se desviará dele. Não é instrução só bíblica, não. É na profissão, é no casamento, é na sua vida. Incumbência paterna, materna, instrui. Antigo Testamento, inculque na mente dos seus filhos, falem acerca das coisas do Senhor, porque quando eles questionarem acerca da fé, vocês vão dizer assim, com mão forte e poderosa, o Senhor nos resgatou da terra do Egito. No momento que eles edificaram um altar, após passarem o mar, juntamente de Moisés, eles edificaram um altar, que ficasse como um memorial. Um memorial que quando eles olhassem aquele altar, eles iriam assim, com mão forte e poderosa: o Senhor nos resgatou da terra do Egito. Eu quero conclamar a todos os pais, aqui a todas as famílias: edifiquem um altar na presença do Senhor, para que quando seus filhos questionarem acerca da sua fé, você vai dizer assim: é com mão forte e poderosa que o Senhor nos resgatou desse mundo de trevas, e nos colocou num lugar seguro, e nos chamou de filhos. É com mão forte e poderosa que o Senhor está nos abençoando. A igreja, podemos aplicar também na vida da igreja. A igreja também disputa hoje. Tem duas disputas: o rebanho de Jacó e o rebanho de Labão. O rebanho de Labão é aquele que só está crescendo em números, e as pessoas começam a questionar: cadê as pessoas? Onde estão as pessoas? Por que aqui está lotado, aqui está vazio? Eu não sei. Se você tiver alguma explicação, me explique. Mais uma coisa eu sei da parte de Deus: existem muitas pessoas que estão em busca somente dos resultados. Quando é proposto alguma coisa, diz: o que eu vou ganhar com isso? Mas existe um povo, existe um remanescente. Deus nunca deixou a sua obra perecer. Ainda que as pessoas abandonavam a fé, sempre existia um remanescente. Elias achou que estava sozinho quando estava na caverna, e disse assim: não, Elias, não é só você não fique triste não. Existem mais lá um grande número de pessoas, de profetas, que não se dobraram diante de Baal. Eu quero dizer para você nesta manhã: você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Deus está conosco. Então há dois rebanhos. Em qual será que nós estamos nos enquadrando dessa manhã? Qual rebanho? Quando nós falamos da relevância e da importância da oração, as pessoas às vezes não entendem. Isso é para o passado. Eu vou propor uma historinha para vocês, pode? Jesus contava histórias, eu também quero contar histórias. Havia um missionário, nos meados de 1800. E ele foi fazer um trabalho missionário, e ele foi até um local onde tinha vendiam passagens para aquela diligência. Já viram nos filmes a diligência? É uma carruagem que tem um cocheiro. As pessoas ficam lá nos filmes de faroeste, tem muito isso, né? A diligência. Então esse missionário chegou em meados de 1800, e ele foi comprar uma passagem. E quando ele chegou lá,
ele disse para o atendente: eu quero uma passagem. O atendente disse para ele assim: você quer uma passagem de primeira, segunda ou terceira? Aí ele disse assim: qual a diferença? Ele disse assim: primeira classe, você vai sentado dentro da carruagem, da diligência, e você vai em poltronas confortáveis. Ah, ok. E a segunda classe? Ah, a segunda classe você senta dentro da carruagem, mas são bancos duros, não tem conforto, não tem nada. Ok. E a terceira classe? É um pouco mais barato, você vai sentado junto com o cocheiro. Não tem um cocheiro? Senta do lado do cocheiro e... Aí ele, ok, escolheu a sua passagem. Não vou falar que passagem ele escolheu. Mas no decorrer da sua viagem, ele estava em oração. E essa diligência foi subir uma subida muito íngreme, muito acidentada. E imediatamente o cocheiro disse: por favor, passageiros, aqueles que compraram suas passagens de primeira classe, permaneçam sentados nos seus lugares. Os de segunda classe, por favor, levantem-se dos seus lugares e caminhem andando até nós conseguirmos tirar a diligência daqui. E os de terceira classe, empurra a diligência. E o missionário, observando aquela situação, Deus falava ao seu coração. E o Espírito Santo o ensinava, dizendo o seguinte: existem pelo menos 3 classes de pessoa. Existem 3 escolhas na nossa vida. A primeira classe, sabe o que representa na vida da igreja, na nossa vida? São aquelas pessoas que as coisas estão acontecendo, mas eles continuam sentados. Parece que não está acontecendo nada. Ô irmãos, nós temos um aluguel de igreja para pagar. Ah, irmãos, nós temos que fazer um projeto missionário. Isso é terceira classe, é primeira classe. Isso é... As coisas estão acontecendo, mas ele está inerte. Mas existe a segunda classe. Quem é a segunda classe? É que quando os problemas estão acontecendo, ele levanta e sai andando, e vai embora. Quando as coisas não estão bem, abandonam a diligência e saem. Não está tão bem. Mas existe uma terceira classe. São os que empurram. São aqueles que oram. São aqueles que se colocam na brecha. São aqueles que no momento de maior dificuldade, sabe o que ele vai fazer? Vamos empurrar. Vamos fazer força. Vamos agora demonstrar nossa força. Vamos, o Senhor está nos dando estratégias agora, então vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu proponho nessa manhã, eu queria propor que vocês escolhessem uma classe, mas eu já fiz um resumo geral para você entender mesmo essa metáfora, essa comparação. Então eu quero dizer para você que nesta manhã, escolha, talvez a sua escolha não pareça ser tão boa aos seus olhos, mas é que vai proporcionar para você a vida eterna. Trabalhar para Deus, irmãos, é um grande privilégio. É um privilégio ser escolhido por Deus. É um privilégio ser escolhido por Deus. É um privilégio assentar-se nesses lugares seguros. É um privilégio quando Deus nos dá uma incumbência. É um privilégio quando o Senhor fala assim: eu tenho uma obra para você realizar, mas você vai ter que transpirar, você vai suar. É isso que o Senhor estava falando. Através disso, através desta mensagem, através desse processo que o Senhor está fazendo na vida de Jacó e na vida de Labão. Às vezes nós podemos perder até os desígnios de Deus na nossa vida por não entendermos isso. Há uma tendência natural nos seres humanos em confundir valores. E essa tendência se acentua principalmente no trato dos valores espirituais. Nós confundimos, não é uma inversão de valores. Que inversão de valores. Mas a tendência natural, principalmente para o cristão, é confundir valores essenciais para a vida. E o Senhor está resgatando nessa manhã, na minha vida, assim como o Senhor falou comigo na minha casa. A palavra do Senhor é como uma espada bigúmia. Ela corta dos 2 lados, então ela fala conosco primeiramente, para depois falar com os demais. A admoestação não é cajado, não. A admoestar é falar com amor, é orientar com amor, tá? Eu sempre falo, irmãos, é muito fácil pregar a lei. A lei, não pode, não faça. Mato, dente por dente, olho por olho. Não, você é melhor, você é pior. A graça do Senhor, ela nos abraça. A graça do Senhor nos acolhe. Mas Ele faz também com que nós tenhamos o
reconhecimento. Nesta manhã o Senhor coloca no meu coração e no seu coração, para que nós possamos ter o reconhecimento e entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Isaías, a princípio, naquela passagem muito conhecida de Isaías, ele diz assim, ele estava vivendo ele estava debaixo da autoridade do rei. Então ele estava confortável, uma situação confortável. Mas quando morre o rei, ele diz assim, eu vi a glória do Senhor. Eu vi a glória do Senhor. E ele reconhece imediatamente, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O que é isso, irmãos? Reconhecimento, não é? Não basta. Desculpe. Não basta reconhecer. Sabe o que o Senhor fala? Anjo, pega uma tenaz. Sabe, cara? Desce lá. Pega uma brasa do altar. Agora toca nos lábios dele. Processo de disciplina. Ah, eu reconheci, Senhor, mas você não foi disciplinado. A disciplina do Senhor não é para vergonha, não, irmãos. Não é para exposição, não. É para a cura. A palavra do Senhor diz assim, quando você confessa os seus pecados a Deus, você alcança o perdão. Mas quando você confessa os seus pecados aos outros, você alcança a cura. Porque existem muitas curas que estão relacionadas ao emocional. Então as pessoas já fiz. Eu quero dizer para você que Deus está nos tratando nessa manhã. Deus está me tratando, Deus está falando ao meu coração. Não sei se fala ao seu coração. Então, um ponto interessante. A estratégia de Jacó, isso eu quero trazer agora por outro lado. Ele teve uma estratégia de referência. Ele fez o quê? Ele esculpiu modelos. Ele pegou a madeira com muita dificuldade, procurou em lugares longínquos, trouxe e esculpiu modelos. Então eu quero dizer para você que nesta manhã, o que Deus está fazendo na nossa vida, está esculpindo em nós modelos. Ele esculpiu modelos para colocar diante do rebanho, para balizar a multiplicação do rebanho. À medida que as ovelhas vissem diante desse varas marcadas, elas reproduziriam conforme o mesmo padrão. Então o trabalho com as varas, irmãos, é uma ilustração perfeita do discipulado, da nossa vida em Deus. Deus pega materiais maleáveis, flexíveis, que possa ser trabalhado. Por que alguns materiais não resistem o trabalhar de Deus? Porque não são maleáveis. Porque não resistem à pressão. São materiais que se rompem. Você sabia que a estrutura de um vaso, quando na mão do oleiro, o maior segredo é o projeto arquitetônico? Não é nem tanto o calor, mas como ele é feito, como ele é moldado. A nossa vida é como uma pedra de amolar. Depende do material que nós somos feitos. E nós vamos resistir ou não. As intempéries da vida. Iremos resistir ou não. Material facilmente moldável. Varas de álamo, aveleira e castanheira. Materiais moldáveis. É fácil discipular quem quer ser discipulado. É fácil moldar quem quer ser moldado. Mas é muito difícil moldar aquele que não permite ser moldado. É como o barro na mão do oleiro. Ele parece que ele tem vontade própria, né? O oleiro, calma, se entrega na mão do oleiro. Ele tem o melhor. Não, eu tenho vontade própria. Aí o que acontece? Quando o barro tem vontade própria, ele começa a ter imperfeições. Começa a ter bolhas. E as bolhas fazem com que o vaso se rompa. Sabe o que é essa bolha? É o seu egocentrismo, essa parte sua que não permite ser moldado por Deus, essa parte minha que não permite ser moldado por Deus. E sabe o que Deus está fazendo essa manhã? Pisando sobre o barro, assim, para tirar as bolhas, para tirar o eu, para que o Senhor possa ser manifestado na nossa vida. Deixemos, irmãos, nessa manhã, de viver experiências dos outros, vamos viver a nossa própria experiência. Deus está dando estratégias. Eu tenho certeza que nesse momento, nesta manhã, Deus está colocando estratégias no seu coração. Ele está dizendo assim, eu tenho novidade de vida para você nesta manhã. Eu tenho algo novo. Mas permita-se ser inflexível. Permita-se ser maleável para que Deus possa trabalhar a sua vida. O material é enrijecido, ele vai quebrar, ele vai romper. Ainda que rompa, oh Deus maravilhoso. Ainda que o vaso se quebre na mão do oleiro, o oleiro não joga o barro fora.
O nosso Deus, Ele não descarta o material. Ele poderia dizer assim, esse vaso está rompido, eu vou jogar fora. Não, Ele pega o mesmo material, Ele pega o mesmo barro, Ele coloca sobre as rodas e Ele começa a trabalhar novamente. Eu quero dizer nessa manhã, o que sustenta o seu casamento não é o sexo. O que sustenta o seu casamento é você se colocar nas rodas do oleiro e permitir que Deus trabalhe na sua vida. O que sustenta a sua família não é a sua força. O que sustenta a sua família é Deus sendo o centro da sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que o cordão de 3 dobras é difícil de romper. Então você tem o cônjuge, mas tem Deus no centro dessa relação. Então quando alguém tenta romper um cordão de 3 dobras, é difícil romper, porque ele tem força. Deus está trabalhando nesta manhã na minha vida e na sua vida, mas Ele está pedindo aqui, seja maleável. A dureza do coração não permite, às vezes, que o Senhor faça uma obra maravilhosa na nossa vida. Segundo ponto, Jacó, ele trabalhava as varas, ele feriu-as, descascou, até aparecer a brancura das varas. Sabe o que isso representa na nossa vida? Deus está moldando a sua vida. Ele está ferindo. Ele está tirando as rebarbas da sua vida. E Ele está tirando, descascando a sua vida, tirando essa casca, essa representação humana. Está mostrando o que tem dentro de você, a sua integridade. Sabe o que é essa brancura? É essa parte que conhece a Deus, é a santidade interior. Deus está nesta manhã na minha e na sua vida, descascando a nossa vida para que a santidade interior possa aparecer. Desapareça a carnalidade e apareça a santidade interior de Deus. As pessoas se gabam pela sua carnalidade, pela forma em viver da sua carnalidade, mas o Senhor está falando assim, eu quero trabalhar a sua vida. Edivaldo, eu quero trabalhar a sua vida, eu sei, Senhor, então eu me coloco à disposição do Senhor. Trabalha a minha vida, molda-me, faça de mim, Senhor, um vaso novo na tua presença, mas eu tenho que ser maleável. Por quê? Para que o caráter de Deus seja moldado na nossa vida. E vemos interessante isso aqui, ó. Que tremenda ilustração do processo discipulado. É isto mesmo que Deus está propondo. Investir em pessoas. Arrancar sua carnalidade. Para que possa aparecer a santidade interior gerada pelo Espírito Santo. Esteja exposto com a marca visível de Cristo na sua vida. Tenha a marca de Cristo na sua vida. E quando você estiver, você vai ser reconhecido. Ser reconhecido, marcado por transformação, louvado pelo fogo. É isso que nós cantamos essa manhã. Ericon falava comigo esses dias do que Deus tem usado no seu trabalho, não é? Como Deus tem usado de uma forma maravilhosa. Como Ele tem estado em contato com as pessoas, falando do amor de Deus, compartilhando em atos de bondade e a sua fé em Cristo. É isso que o Senhor está fazendo, mas Ele está nos colocando em exposição. Quem são vocês? Nós temos uma frase aqui que sempre nos permeia, que diz que o exemplo arrasta. Não adianta ensinar aqui, nós somos expertos, irmãos, em ensinar as coisas. Eu me enquadro nisso, tá? Sabe o que parece a nossa vida, às vezes, esse púlpito aqui? Parece uma palestra que a gente ensina a fazer pão, croissant, pão francês, enrola a massa, dobra, é o pão. Jesus disse assim, reivindicou isso, Ele disse, eu sou o pão da vida. Então o pão, a representação de Cristo como pão, quer dizer assim, está na mesa do pobre, está na mesa do rico. Então é um alimento de primeira necessidade. Só que nós somos expertos em ensinar. Mas quando nós falamos assim, então entra no caminhão para distribuir o pão. Aí eles dizem, não, eu só ensino. Eu só ensino a fazer pão. Distribuir não é comigo. Se não houver distribuição, não vai haver satisfação. A tua vida em Deus se satisfará quando você entender o propósito de Deus na sua vida. Senão você vai ser só um frequentador de igreja. O evangelho de conveniência nos leva a um patamar que nós achamos que isso é conveniente. Não, isso não é conveniente. Isso é bom. Eu quero dizer para você que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está sendo moldada na sua vida. Assim como foi trabalhado na vida daqueles modelos
que eram aquelas ovelhas ali, que o rebanho dele ia se multiplicar de uma forma maravilhosa. Deus está trabalhando. E assim como aquelas árvores, o álamo é uma árvore muito frondosa, chega até 12 metros de altura. Então o rebanho de Jacó também seria um rebanho frondoso, seria vistoso. Agora também tem a avelã é um fruto. Então você tem muitas coisas, muitas propriedades. O rebanho de Jacó também seria isso, porque da ovelha você tem o leite, você tem a lã, até o chifre da ovelha se aproveita. Então seria próspero, seria frutífero. E assim como também o castanheiro chega a 50 metros de altura. Eu já vi mostrando um dia na selva amazônica, 50 metros de altura chega uma castanheira. E o diâmetro do seu caule chega a ter 2 metros. Olha que maravilha, que espetacular. É fé. Ele estava usando uma representação de fé, dizendo assim: o meu rebanho será grande. As minhas obras em Deus serão grandes. Porque o material que eu escolhi é um material que exigiu esforço da minha vida. Eu não recebi de forma fácil. Eu paguei um preço. Jesus pagou o preço da nossa salvação, mas Ele requer de nós também nessa manhã que nós paguemos um preço para alcançar aquilo que Deus tem. Eu gostaria muito de falar para você: eu estou vendo chave, eu estou vendo isso. Eu não estou vendo nada. Eu vejo homens e mulheres salvos pela graça do Senhor, imperfeitos, mas que se colocam na presença de Deus a cada reunião, a cada dia, e pedem para o Senhor: molda em mim o teu caráter, molda em meu ser. Pais sem padrão gerarão filhos sem padrão, ao passo que líderes santos disseminarão a santidade no meio do rebanho. Como Davi, Paulo, Jesus e tantos outros, todo aquele que aceita de Deus o desafio de formar discípulos aprovados, precisa tomar a decisão e dizer o seguinte. Coloca o versículo para mim, em João capítulo 7, verso 29. A favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O trabalho de Deus começa em nós. É fácil apontar o dedo acusador e dizer assim: fulano não faz aquilo. O trabalho de Deus começa em nós. Eu vou me santificar. Jesus curou um rapaz que caía, babando e tal. Mas ele precisou de um passo de fé e disse assim: olha, existem caças de demônios que só sai com jejum e oração. Parece que é arma velha, mas não é arma velha não, meu amigo. Você está vivendo dificuldades na sua vida? Ore e jejue. Não, vou ter palavras positivas. Não é só palavra positiva não, é viver uma vida de santidade. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus fez esse processo. E nós também, irmãos, em favor da nossa casa, em favor da nossa família, nós vamos nos santificar. Às vezes nós reclamamos que o nosso filho não ora, mas você ora. Reclamamos que o nosso filho não lê a Bíblia, mas você lê a Bíblia. Eu quero dizer para você que essa geração, a geração atual, vamos considerar que é o homem do 4º milênio, é uma geração surda. Surda. Não quer ouvir conselhos, não quer ouvir sermões, mas enxerga muito bem. Então você está entendendo? Ele não está ouvindo os seus conselhos, mas ele está enxergando o que você está fazendo. Ele está enxergando o que eu estou fazendo. O Mateus não está aqui nesta manhã, mas uma coisa interessante, eu não sei o que ele enxerga em mim, mas ele levanta às 6 horas da manhã, ele vai até o meu quarto, e ele fica posicionado do lado da minha cama, e pega na minha mão, para mim orar por ele. Aí eu faço uma oração: Senhor, proteja meu filho disso. Aí o que acontece? Ele vai para a faculdade. Ele volta entre 11 horas da manhã, 10h30, 11, dorme um pouquinho, almoça e sai para o trabalho. Quando ele sai para o trabalho novamente, ora por mim, estou saindo para trabalhar. Isso é credibilidade, irmãos. Ele não está aqui nesta manhã. Se ele estivesse, eu ia perguntar: o que leva isso em você, filho? Você acredita que eu posso orar por você, a bênção do Senhor vai ser derramada na sua vida? Ou vai ter que pedir a oração para o pastor? Você é um líder, você é um pai, família é a nossa principal missão. Não, eu devolvo meu dízimo, eu dou ofertas, trabalho de vocês. Não é assim não. Deus nos dá uma incumbência, e Ele vai requerer de nós aquilo que nós fizemos. Nós temos essa aliança, irmãos. São pelo menos 2 alianças que movem a nossa vida, que é a aliança matrimonial
e uma geracional. E o Senhor está colocando nessa manhã no nosso coração isso. Vocês estão gerando. Você não tem só uma aliança de cônjuge, você tem uma aliança geracional. A sua geração, ela é a continuidade do seu trabalho. Então, quando nós deixamos um legado, é diferente de herança. Herança, a pessoa recebe herança, queima no dia seguinte. Legado não dá continuidade. Nós não estamos aqui nessa manhã recebendo herança, nós estamos recebendo o legado de Deus. E você como pai, agora estou falando com pais, eu sou pai também. Você tem essa incumbência, você está gerando na vida dos seus filhos, você está deixando o legado. Então não queira lá no futuro cobrar dele aquilo que nós não estamos representando para ele na nossa casa. Eu vou falar uma frase para vocês, eu quero que vocês guardem isso. A falta que faz falta. A falta que faz falta. Não é só a falta de vir no culto, não. É a falta de instrução, a falta de tempo, a falta de dedicação à nossa família. Tá? Você vai se sentir frustrado se você ganhar o mundo todo e perder a sua própria família. Eu estou falando também da minha casa. Minha filha está me ouvindo ali. Meus familiares. Minha mãe sempre entra em contato comigo e fala: filho, eu vi lá a mensagem que foi ministrada na igreja. Quero até mandar um abraço para meus pais lá no interior. Obrigado, meus pais, por ter me instruído na fé. Eu sei que vai acontecer assim como na vida do meu sogro. Talvez eu não possa deixar nenhuma herança para vocês, mas uma herança eu vou deixar. A herança eterna. E eu vou dizer assim: nos meus dias eu cumpri os propósitos de Deus aqui na terra. Assim como os últimos dias de Davi. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo esse processo, irmãos? É isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Que você tenha essa atitude geracional, sabe, de mudar. Não tem o pensamento humanista, não, o pensamento secular. O seu pensamento é divino, irmãos. Você está na presença de Deus. Você não está praticando socialismo. Socialismo, você fala: eu não quero ter responsabilidade, vou passar para o governo. O que nós estamos vivendo nos dias atuais é socialismo cristão. Eu não vou educar meus filhos, não vou mandar para a escola bíblica dominical. Manda para a escola bíblica. Irmãos, para fechar, eu quero passar um dado para vocês. Tem isso daí, por favor? Gostaria que colocasse aí sobre uma criança. Isso é dado. Uma criança nasce e ao completar 22 anos já recebeu pelo menos 16 anos de instrução de pensamentos seculares e humanistas. Instruções formadas no colégio e na universidade. Também por meio de TV, recebeu pelo menos 15 mil horas de instrução e pensamentos antibíblicos. E menos de 500 horas de instrução da Bíblia na igreja. 22 anos. A pessoa recebeu 500 horas de instrução da Bíblia. E 15 mil horas de instrução antibíblico. Não é desleal? Então, qual é a nossa incumbência? Não é se limitar somente na escola bíblica dominical. É instruirmos o nosso filho na nossa casa. É sermos referência. A palavra desta manhã assim é tornando-se referência. Então, permita que Deus molde na sua vida todo o caráter dele para você ser uma referência na vida da sua família. Que você seja nessa manhã uma referência na sua casa. Se você nessa manhã seja uma referência na vida dos seus filhos. Que você seja uma referência no seu trabalho. Que você seja uma referência onde você estiver. Mas permita que Deus trabalhe a sua vida. Não somos nós que dizemos quem somos. São as pessoas que vão dizer quem eu sou. Eu já disse aqui: você quer saber sobre mim? Pergunte para minha esposa. Ela convive comigo todos os dias. Ela vai dizer quem eu sou. Normalmente as pessoas fazem uma pesquisa e dizem o que você é. Aí você coloca um monte de coisas. E quanto mais você pensa, mais você inventa. Eu quero dizer para você: Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua vida, conhece a minha vida. Então nesta manhã, que sejamos como Jacó. Nós vamos agora fazer algo grandioso para a nossa família. Tudo que eu fizer agora, até o momento eu trabalhei para você, Labão, mas agora será em benefício da minha família. Eu vou colocar a minha família dentro da arca, porque a minha família é a minha principal missão. E que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém e amém. Fique sobre os seus pés.